Em Mateus, no capítulo 13, no versículo 9, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, ele não falava de audição física, ele dizia: preste atenção, ouça direito. E ele destaca, como falei no vídeo anterior, esse é o segundo de uma série de 3 intitulado Ouça Bem, ele destaca a responsabilidade de quem ouve. Nesse segundo vídeo, eu quero tratar do contexto em que Jesus falou isso, que é a parábola do semeador e os diferentes tipos de solo. Isso nos dará uma perspectiva ainda maior, mais clara do significado do ouça bem. Me acompanhe. Estou hoje na cidade de Istambul, na Turquia, passando para compartilhar mais uma palavra ao seu coração. E para destacar a declaração de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, queremos avaliar o seu contexto. Jesus nos ensina a famosa e conhecida parábola do semeador. E depois de falar em alegorias, ele interpreta o significado daquela ilustração por ele mesmo proposta. Então Jesus diz: eis que o semeador saiu a semear, verso 3 de Mateus 13. Do 4 ao 8 ele diz: ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a declaração de Jesus está relacionada a esse ensino, que por sua vez é explicado a partir do verso 18. Quando Cristo diz: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus deixa claro que a semente lançada é a palavra de Deus. Jesus deixa claro que há tipos distintos de solo. E a única distinção que você vê nos 4 tipos de solo por ele apresentado, todos ouvem a palavra. Essa é a maneira como ele vai se referir a cada um deles. Ouve a palavra, mas é a reação, é a resposta de cada um deles que os diferencia enquanto um tipo de solo. Jesus começa falando do solo à beira do caminho. Naturalmente falando, todo mundo entendia o significado daquilo. O chão que era muito pisado, a semente não conseguia simplesmente penetrar solo adentro. É por isso que normalmente eles aravam, abriam a terra para lançar a semente. Agora, lançá-la numa superfície lisa, de terra batida, pisada, significa uma dificuldade de penetrar o solo. Com isso, na superfície exposta, as aves do céu vieram e comeram. Jesus interpreta esse tipo de solo, dizendo: esses são os que ouvem a palavra de Deus e não a entendem. Então, na sequência, ele vai apresentar outros 2 tipos de solo, que, diferente do primeiro, 0 resultado, sequer houve germinação. Os próximos, a semente germina, no entanto, não produzem frutos. São o solo rochoso e o terreno cheio de espinhos. No ensino de Jesus, nós constatamos o seguinte, verso 20 e 21, que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Aqui tem uma disposição, né, uma empolgação, uma receptividade à palavra. Ele diz: mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. É o tipo de crente que tem prazo de validade. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Qual é a diferença entre o primeiro tipo de solo e o segundo? A maneira de ouvir. E veremos isso no terceiro e no quarto, todos serão analisados. Mas deixe-me adiantar um raciocínio aqui importante. Eu me lembro que quando comecei a estudar a Bíblia na adolescência, eu imaginava que o tipo de solo que somos é que determina a maneira como nós ouvimos a palavra. E eu imaginava que alguns de nós já nascemos para ser o solo à beira do caminho, o outro nasceu para ser o solo rochoso, o outro nasceu para ser o terreno cheio de espinhos, e alguns deram a sorte, né? Na minha cabeça eu imaginava 25%, a quarta parte, deram a sorte de ser o solo bom, então esses iam frutificar porque eram solo bom. Mas quando Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está dizendo que a forma como ouvimos a palavra é que determina os resultados. Então não é o tipo de solo que somos que determina como ouviremos. É a maneira como ouvimos que determina a classificação do tipo de solo que nós teremos. E é importante que a gente compreenda essa abordagem do Senhor Jesus. Então o primeiro, ele não entende. Se não há entendimento, 0 resultado. O segundo recebe com alegria, mas não tem raiz. Por que não tem raiz? Um terreno pedregoso, rochoso, a raiz, que é a primeira parte que aparece,
da planta, né? Que quando a semente germina e brota, ela não consegue penetrar o solo, então ela vai se estendendo e crescendo na superfície. Logo, ela é superficial, não desenvolve profundidade. E porque está na superfície, quando o sol sai, ela não suporta o calor do sol e seca. A raiz normalmente precisa da escuridão de debaixo do solo, da umidade, até porque parte da sua função é também buscar água. Exposta ao sol, ela seca e morre. Então a Bíblia fala de alguns que eles têm uma empolgação inicial, uma alegria no início. Ou seja, existe uma receptividade inicial, mas não há profundidade. Nenhum tipo de relacionamento com a palavra de Deus, no sentido de continuidade, é estabelecido, é definido. E justamente por essa falta de profundidade, o processo é abortado. Então Jesus fala de um terceiro tipo de solo, verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, é importante a gente perceber que nesse ensino, Jesus diz, no verso 7, que uma das sementes caiu entre espinhos e os espinhos cresceram. O problema dos espinhos não é o que eles são no início, é o que eles podem se tornar depois. Porque espinho que não é arrancado cresce, e não apenas cresce, ele estabelece uma concorrência com a ação da palavra de Deus e a sufoca. E quando Jesus ensina sobre o assunto, ele diz que os cuidados do mundo e a preocupação das riquezas têm o poder de estabelecer essa concorrência com a ação da palavra de Deus na nossa vida a ponto de sufocá-la. Ou seja, são pessoas que deram valor à palavra no início, à semelhança daqueles que a receberam com alegria, mas deram tanto valor a outras coisas que a palavra acabou sendo sufocada e não pôde continuar agindo. Então, quando Jesus diz quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é apenas a maneira como ouvimos no início, onde o primeiro solo falhou. Não é apenas receber bem no início, como os dois primeiros solos, mas não ter continuidade. É um processo onde nós ouvimos e permanecemos dando ouvidos à palavra de Deus, do começo ao fim. E aí nós chegamos no verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Normalmente, mesmo naquele solo que é considerado bom, que dá fruto, nós percebemos que entre um lugar e outro a frutificação pode variar. Isso significa que pessoas que compreendem a palavra também podem ter frutificação diferenciada entre si, talvez relacionado até mesmo com a dimensão da compreensão. Porque se o primeiro solo, que é aquele que ouve e não compreende, o inimigo rouba, Jesus interpreta as aves dos céus como sendo, né, os demônios, e nós precisamos entender que há uma guerra espiritual quando a palavra é proclamada e nós precisamos aprender a recebê-la bem e protegê-la. Se por um lado esses que não compreendem não têm nada de frutificação, por outro, aqueles que compreendem têm frutificação garantida. E isso deve nos levar a um entendimento claro a respeito do quão importante é o entendimento e a compreensão da palavra, assunto que eu vou abordar no próximo vídeo, o terceiro dessa série, Ouça Bem. Mas eu termino destacando, né, a importância de dar ouvidos à palavra de Deus e não apenas começar bem, mas sabotar depois a continuidade. E Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 18, a Bíblia diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Particularmente eu gosto dessa declaração de que ele nos gerou pela palavra da verdade. Em 1 de Pedro 1,23 a Bíblia diz, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus produz o resultado inicial da conversão. No entanto, nós precisamos entender que não adianta apenas ouvi-la bem no início, lá na experiência inicial de conversão. Tiago continua e diz a partir do verso 19, vocês sabem essas coisas, meus irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, aqui nós temos, né, uma conjunção explicativa, portanto, deixando toda impureza, acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ou seja, a palavra já foi implantada, já nos regenerou, significa que ela foi bem ouvida no início, mas ele está dizendo, acolha com mansidão essa palavra implantada, porque a continuidade do processo, o permanecer dando ouvidos à palavra, permitindo que ela trabalhe em nós, como trabalhou no início, é que garante os resultados. É aí que ele vai chegar à conclusão final do verso 22, sejam praticantes da palavra
e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou seja, a continuidade do processo não é apenas permanecer ouvindo no sentido de receber a informação ou de ter conhecimento da boa nova do Evangelho. É levar a sério a palavra que nos é comunicada. É decidir andar nessa palavra. Ou seja, o processo que é iniciado pela palavra é continuado pela sua palavra. A Bíblia fala da igreja de Jesus, e se é igreja, é evidente que já foi salva, já foi alcançada pela palavra, mas diz que Cristo se entregou a si mesmo por ela para santificar pela lavagem de água da palavra. Há um processo onde a palavra de Deus continua agindo na minha e na sua vida, e se nós ouvirmos direito, significa que não apenas a palavra será bem recebida no início, mas haverá continuidade do processo. Essa decisão de como ouvir determina não apenas os resultados que teremos, mas determina se chegaremos ao fim do processo ou se ele será abortado. É nossa responsabilidade cooperar com Deus, do início ao fim. Evidentemente, não podemos experimentar nada se não há a ação de Deus, mas também é evidente que não há uma ação de Deus unilateral, há uma interação humana. A nossa responsabilidade de ouvir determina o tipo de solo que somos. E se queremos ser frutíferos, é importante que entendamos a forma de ouvir e o poder da compreensão. Assunto, como disse, do próximo vídeo.